Voltamos. Tá me ouvindo? Vamos esperar a galera aí para ver se a galera volta aí para a gente fazer aquela perguntinha lá, né? Sim. Mas então, concluindo o corte que deu, o caminho é procurar um professor, né? Alguém que tire suas dúvidas e que não Caminho, faça você caminho, ficar dependendo de. o caminho é você ter um profissional que saiba orientar da melhor maneira, entendeu? E o caminho é você saber o que você quer, né? Ah, Também não dá para você chegar, por exemplo, no seu professor e você não sabe absolutamente nada de guitarra e falar, olha, eu quero tocar igual o Malmsteen. Você fala, como, né? Você tem que mostrar para ele que suas influências são essas e onde você quer chegar talvez seja nesse nível, né? Mas você tem que entender que é uma progressão, não existe aquela coisa do atalho, né? Então, é ter essa consciência, né, cara? legal. Então vamos para aquela bombástica, né? Bombástica? Vamos lá, vamos falar sobre ela, né? Vamos ver se o Rapaz, pessoal. antes da gente passar para a pergunta aí, eu quero Aham. fazer um agradecimento à minha esposa, Olha que aí, ela falou assim para mim assim, ó, hoje hoje vai ser a live top. Olha o que ela preparou para mim aqui, ó. olha aí o cafezinho. Oh, meu Deus do céu, rapaz. Você tem muito que agradecer a Deus, viu? É, benção de Deus. É bênção de Deus, né? Você tem uma esposa de Deus, você tem uma mulher de Deus, né? O que que a Bíblia diz? Que a mulher virtuosa, ela faz o quê? Ela edifica o seu lar, né? Edifica a casa, é. Isso mesmo. Então, é isso aí. Então, vamos lá. Pessoal que tá aí, se preparem, hein? Essa pergunta aí É... é capciosa. peça. Vamos lá. Qual é o destino, Leonel, do nosso tão questionável, né, estilo musical worship, que não já se tornou um estilo bem famoso já entre os ministérios de louvores, né? O famoso odiados por uns, adorados por outros, né? Verdade. É muito Então, dividido, né? tá bem dividido isso aí, né, cara? Cara, olha só, eu vou começar respondendo essa pergunta. A gente vai fazer uma espécie de viagem agora, para a gente poder Uhum. responder isso aqui da melhor forma, porque não é assim, eu poderia responder, eu teria duas vias para responder essa pergunta. A via da resposta bem rasa, né, e a via da resposta um pouco mais profunda, né? A via da resposta bem rasa, eu falaria o seguinte: qual o destino do worship? Bom, deveria ser os ouvidos de Deus, né? O destino sempre deveria ser os ouvidos de Deus, porque worship em inglês, né, quer dizer adoração. Adoração. Qual é o destino da adoração? Bom, eu sou um cara que foi criado para adoração. Eu fui criado para adorar a Deus. Tiago também tem certeza que você foi criado para adorar a Deus. Vocês que estão ouvindo a gente aí, todos nós fomos criados para adorar ao Senhor, né? Então, isso é a adoração, né? Ou seja, é um estilo de vida, é um modo de vida, né? É o meu modo de vida. Logo que eu entrego a minha vida para Jesus, né? Eu passo a ser aí um adorador, né? Sim. O processo não tem a ver com o estilo de música, né? O adorador sou eu. É aquilo que lá no livro de João, a gente vai encontrar no livro de João, no capítulo 4, você tem uma historinha ali, onde Jesus está falando com a mulher samaritana, né, naquele poço de Jacó lá. Né? O que ele está falando ali? Ele está falando um pouquinho sobre adoração. Olha só que interessante, ele fala no versículo 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós
adoramos o que sabemos, né? Então, olha que interessante, né, cara? Primeira coisa, como é que ele fala vós se ele está falando com uma mulher? Para quem que ele está falando? Né? Seria Jesus muito doido, né? Falando, peraí, mas vós quem, né? Tá vendo mais gente aqui? Né? Então ele está falando literalmente para mais alguém do que aquela mulher, né? E ele está falando mais do que nós adoramos a quem conhecemos, ou seja, nós quem? Se só estava ele ali com a mulher. Né? Então é uma coisa que a gente tem que buscar discernimento na palavra de Deus. Né? E depois ele vem aqui e fala o seguinte: mas a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Olha só que interessante aqui. Ele fala, a hora vem e a hora é. Ou seja, o que é isso? Né? A hora é, né? É a hora que eu me disponho a servir a Cristo, ou seja, que Cristo venha habitar em mim. Né? Ou seja, é aquela parte em que eu entrego a minha vida a Jesus e agora o Jesus vem habitar em mim, não mais vivo eu, mas Cristo passa a viver em mim. E aí eu sou lavado e remido com o Espírito Santo. Lavado e remido quer dizer batizado, tá, gente? Batizado e lavado é a mesma coisa, é purificado, né? Muita gente pensa que ser batizado com o Espírito Santo é sair falando em língua. Não é não, tá? É a partir do momento que você literalmente entrega a sua vida a Jesus e o Espírito Santo vem habitar em você, você é lavado e remido. Por quê? Porque o Espírito habita um corpo santo, um lugar santo, né? Então, Amém. ele mesmo limpa o lugar das coisas que não prestam para ele vir habitar em você. Então, você passa a ser agora um verdadeiro adorador. Tá? Então, não existe aquela coisa de que a gente fica pensando o seguinte, mas quem é os verdadeiros adoradores? Onde estão eles? Né? Oh, são pessoas especiais? Não, sou eu, é você, ou deveria ser eu, deveria ser você. Entendeu? Por quê? Porque existem também os falsos adoradores. Lembra lá em cima quando ele falou assim, vós adorais o que não sabeis? Ou seja, são aqueles que não estão lavados e remidos com o sangue de Jesus, são aqueles que não aceitaram a Cristo, ou seja, são aqueles que ainda vivem, vamos dizer assim, né, uma vida sem o Espírito Santo de Deus. Por isso eles são chamados de falsos adoradores. Né? Uhum. Bom, até aí deu para entender o que é a adoração. Sim. Então, beleza, eu sou um adorador, você é um adorador, e a nossa função, ou seja, o nosso modo de vida agora passa a ser a adoração. E quem é o nosso modelo de vida? Né? É Cristo. Então nós passamos a viver agora, né, segundo o modelo de Cristo. Né? Por isso que nós nos tornamos verdadeiros adoradores. Ou seja, Cristo é o espelho, Cristo é o modelo de adorador que a gente tem que seguir. Né? Então a gente já sabe que a adoração não tem nada a ver com música, gente. Não tem a ver com música, com dança, com arte, com qualquer coisa. Né? A adoração é um modo de vida do cristão. Ele passa a ser um adorador quando ele entrega a sua vida a Jesus. Amém? Tanto é que a pessoa que está lá limpando um banheiro na igreja, que está servindo numa copa, está varrendo o chão, também é um adorador, né? Independente se está fazendo uma arte. Né? É porque aquilo que eu falei, a adoração não tem a ver com a função dentro de uma instituição, entendeu? A gente tem que separar as coisas, né? Se existe a função dentro de uma instituição, né, ela tem que ser exercida por alguém, mas não necessariamente aquilo lá vai fazer dela alguém de destaque dentro da igreja, ou enfim, né? Não é uma função. A minha adoração, ela é expressão do meu ser em relação a Deus. Né? A minha vida com Deus é uma vida de adoração, é uma vida de troca. Eu tenho a quem adorar, né? Por quê? Porque Ele me dá também. Então, é uma vida de troca. Né? Então, o que acontece? Bom, aí a gente chegou num ponto agora. Então, o que é o louvor?
né? E existe o tal do ministério de louvor. Tudo isso para responder uma pergunta que parece boba, né? Mas Aham. vamos lá. O que quer dizer a palavra ministério? Às vezes eu pergunto isso enfim, né, no papo que eu vou ter com a galera e tal. E quem toca na igreja não sabe responder o que é ministério, não sabe o que é louvor, não sabe o que é adoração, não sabe nada, né? Mas está ali, né? Está ali fazendo um papel, prestando um serviço, né? Então, o louvor é a expressão do meu coração ao meu ser adorado, ou seja, ao Rei, né? Louvor é gratidão a Deus. Então, o meu louvor é um ato de agradecer a Deus pelo quê? Pela vida, né? Por Ele habitar em mim, né? Por Ele ter me lavado, me remido, enfim, né? Ou seja, eu sou agora alguém que foi lavado, remido no sangue de Jesus, então eu louvo a Deus, né? Quando eu vejo ações de Deus, quando eu vejo Deus trabalhando, né? E quando eu me deixo ser usado por Deus também. Então, louvar a Deus também não tem a ver com música só, né? Aí que tá. Eu posso louvar a Deus somente com palavras. Eu posso Sim. louvar a Deus somente com uma expressão, com uma oração. Eu posso louvar a Deus somente fechando o olho e meditando, né? Então, outra coisa, ministério quer dizer trabalho, serviço, Ofício. remunerado. Olha só, a gente está batendo numa tecla aqui agora, por isso que eu falei que a pergunta era capciosa, né? Então, ministério tem a ver com trabalho, com serviço e com remuneração, né? Quem faz um serviço, ele quer alguma coisa em troca, né? Só que se você se relaciona com essa troca com Deus, ou seja, é uma barganha, você faz alguma coisa para receber algo em troca. Não é graça, né? Não é de graça dar e de graça receber, ou seja, ao contrário, né? De graça receber e de graça dar, né? Não é essa relação. Então, ministério de louvor não existe, gente. O louvor, ela tem que ser uma expressão do seu ser, porque se não for a expressão do seu ser, é só música. É aquilo que a gente falou lá da emoção, da histeria coletiva, né? Ou seja, se não for isso aí, é só música. Então, música, ela vai ter a sua reação. Quando você toca uma musiquinha ali, se você toca bonitinho, se você toca um acorde legal, um efeito interessante, quem vai ouvir isso, né, ela vai ter aquela reação, né? Ou seja, Uhum. ela vai reagir àquilo ali e pode parecer que seja uma reação espiritual, mas não é, né? É somente uma reação àquilo que você está fazendo. Então, Sim. ministério de louvor não existe. O louvor, ele é uma expressão do ser para o seu ser adorado, tá bom? Bom, aí entra a coisa. Pô, Leonel, e agora? Você destruiu o meu sonho, né? Né? Se não existe ministério de louvor e adoração, por que a igreja chama tudo isso de ministério de louvor e adoração? A igreja cometeu um erro muito grande. Infelizmente, a gente tem que bater nessa tecla. Tá? A igreja juntou duas coisas que devem ser, na verdade, o conceito de vida cristã, né, para ser o quê? Para ser um elemento de barganha com Deus. Né? Então, isso aí é algo que é uma outra história, a gente pode falar um dia sobre isso. Né? Mas você acha que isso foi proposital ou foi ocasional? Cara, aí a gente vai ter que estudar um pouquinho mais, porque assim, eu vejo que foi tanto um quanto o outro. Né? Porque se você estudar um pouquinho da história da religião evangélica no Brasil, né, você vai ver que houve pessoas que conseguiram enxergar isso no momento certo e Sim. alertaram essas outras pessoas que sabiam que estavam fazendo errado, vamos dizer assim, mas continuaram fazendo porque ia dar retorno.
né? Então, assim, houve pessoas de um lado e houve pessoas de outro, né? E, infelizmente, as pessoas que estavam desse lado aqui, elas foram subjugadas, né? E foram, vamos dizer assim, o mal venceu porque a gente vive num mundo que jaz no maligno. Infelizmente, a gente tem que ver isso aí, né? Uhum. E a gente tem que entender também que tudo tem a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que tem que ser assim. Ou seja, a palavra vai falar assim que é necessário que isso aconteça. Então, não que a gente tenha que ficar, então beleza, se é necessário, vou cruzar meu braço aqui e vou ficar tranquilo. Não, não é isso. Entendeu? A mesma palavra diz o seguinte: resistir ao diabo e ele fugirá de Fugirá vós. de vós. Né? E em outra passagem ela diz: não dê lugar ao diabo. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que lutar. A nossa luta não é contra a carne ou sangue. A gente não tem que sair por aí dando pancada nos outros. A gente tem que saber pegar a palavra de Deus aqui, ó, do lado, e estudar. Assim como estudo bíblico, na outra live a gente viu, ó, tá aqui minha guitarra. Ó, ó as minhas armas. Tá aqui, ó. A Né? minha tá ali. Essas são as minhas armas, então eu tenho que lutar. Né? Se eu estou numa luta, se eu estou numa guerra, são essas as minhas armas. Né? Então, eu tenho a guitarra, eu faço o melhor que eu posso, vamos dizer assim, para Deus, mas também eu estudo para estar com a espada afiada, né? Porque senão a gente vai, né? Enfim. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre o tal do worship, né? Nosso assunto aqui é o famoso worship, né? Bom, eu não vou entrar, eu não vou viajar aqui no tempo, né? Lá para o início do século XX, né? Para falar a respeito da igreja que chegou no Brasil, né? E trouxe lá a harpa cristã, né? Mas você quer ver uma curiosidade? Se eu perguntar aqui no site ali, nós temos 5 pessoas aqui online agora. Se eu Uhum. perguntar, gente, qual de vocês conhece a harpa cristã? Quantos hinos nós temos na harpa cristã? Vamos lá? Quem responde aí? Responde aí, Santiago. Ó, o Santiago é um cantor nosso aí, do nosso ministério. Né? Bem-vindo aí, Santiago. Né? Então, assim, o que acontece, cara? Às vezes a gente não dá valor à palavra, mas a palavra diz que o nosso povo, né? Deus fala assim, em referente ao povo dele. Meu povo perece, né? Ou já pereceu por falta de conhecimento, realmente. Né? Então, a gente tinha, no início, né, da jornada, vamos dizer assim, da igreja cristã no Brasil, a gente tinha a harpa cristã, tá? Que tem 640 hinos hoje, tá, pessoal? Eu sugiro aí que vocês dêem um Google, ó, vai lá no Google, história da harpa cristã, história da música gospel, tudo isso é legal. Google tá aí para ser usado, tá? A harpa cristã, Leonel, foi minha escola. Foi a de muita gente, né? E A graças a harpa Deus por cristã isso. foi minha escola. Quando eu E comecei deveria, a. e Quando eu, deveria ser até hoje. quando eu Né? comecei Deveria os ser até primeiros hoje. acordes, eu lembro que eu tocava nos cultos de terça-feira, que era culto de ensino, onde não ia Uhum. quase ninguém. Aham. E eram cantados três hinos da harpa e eu tinha que correr atrás. Às vezes o irmãozinho cantava em 3 tons diferentes da mesma música e você tinha que caçar lá. Mas é isso que ensina, né? É por isso Sim, que os músicos de igreja, gente, é por isso que os músicos de igreja tocam tão bem quanto os outros músicos lá de fora. A gente trocou, inverteu essa verdade. fase. Se você, vamos pular um pouquinho mais para frente da música. Nos anos 50 surgiu um cara, surgiu um estilo de música chamado rock and roll, né? Você sabe de onde que veio o rock and roll? Do gospel, né? Do gospel. Ou seja, o rock and roll é um estilo que surgiu influenciado pelas pessoas da igreja. As pessoas ficam falando assim, o rock é do diabo. Se você quer Sim, dar o rock pro diabo, o seu rock pro diabo, entendeu? Fica à sim. vontade. O meu não. Aquilo que eu faço não é nada do diabo. Tá? O diabo não tem parte comigo. O diabo não tem nada comigo. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Então, eu sei de onde as coisas vieram
e nem não veio do inferno. A Bíblia diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva, ela vem da onde? Do Pai das luzes, né? Amém. Então a gente tem que entender isso aí, é só entender um pouquinho mais da palavra de Deus que você vai saber que rock, que qualquer estilo musical, né, ela tem ela tem da onde veio, ela tem um início, né, ela tem um nascimento, aí você tem que saber discernir da onde veio as coisas. Então, a gente tinha, por exemplo, os músicos como, eu anotei aqui até o nome dos caras, porque eu nem lembro. Olha só que interessante, cara. Nessa época aí do rock and roll, né? Ah, não está aqui não, está aqui, ó. A gente tinha um estilo de música na igreja chamado Negro Spirituals, né? Que era a música que vamos dizer assim, ela já era um outro estágio da música gospel, né? Porque a música gospel ela surgiu também, né? Óbvio, dentro da igreja, Godspell, né? A palavra de Deus, né? Mas esse negro espírito, né, surgiu dos negros americanos lá porque eles já estavam meio que cansados de cantar aquelas músicas do hino da harpa, né, aquelas músicas congregacionais e tal, e eles queriam fazer uma coisa um pouco mais legal, né? Então surgiu esse negro spirituals, né, no início do século XX. Eu falei que não ia falar, mas tem que falar para a gente entender de onde veio, né? E isso aí, gente, deu origem ao que a gente chama de rock and roll, como eu falei já, por exemplo, Bill Haley, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis e o famoso Elvis Presley, né, que todo mundo considera o rei do rock, né? Então, eu sugiro que vocês leiam a biografia do Elvis Presley. Tem no YouTube um monte de vídeo especial. Você vai ver Elvis Presley orando, você vai ver o Elvis Presley cantando o hino da harpa, você vai ficar Verdade. chocado, né? Verdade. Isso não quer dizer que o cara era 100% aquela maravilha, mas enfim, né? Não existe ninguém 100%. Então, o que aconteceu? No Brasil, vamos pular para o Brasil agora. Quando chegou essa ideia, né, da música gospel no Brasil, ali nos anos 80, já veio com uma ideia de que fosse o rock para crente, né? As primeiras bandas as primeiras bandas gospel que apareceram, Cates Barneia, aliás, antes a gente tinha Rebanhão, a gente tinha ali Arautos do Rei, Raiz Coral, um monte de gente, vamos dizer assim. Os dois. Né, a gente já tinha ali tudo influenciadas pelo rock, né? Então, começou-se a chamar o rock para crente, né? O rock cristão, né? Então, você vê também que nessa época surgiram muitos artistas do meio gospel, ou seja, você tinha ali, por exemplo, Aline Barros, Oficina G3, Cassiane, Ludmila Febre, Cristina Mel, o próprio Renascer Place mesmo, o Metal Nobre que surgiu depois, já nos anos 90, enfim. Você via que surgiram muitas bandas ali, e muitos estilos diferentes, ou seja, você já tinha um gênero musical, que era o gospel, e dentro desse gênero você tinha estilos próprios, você tinha Kleber Lucas, Né? Então você tinha uma variedade de estilos, né, que era interessante, porque a gente fez parte disso, a gente tinha que tirar música do Marquinhos Gomes, ao mesmo tempo que tinha que tirar música do Kleber Lucas, né? E tocar os hinos da harpa, enfim. Então, foi uma escola muito interessante. Bom, aí a gente começa a chegar no famoso worship music, né? Você vê que aqui você tem uma variedade de estilos e, de repente, essa variedade de estilos resolve tocar uma coisa só, né? Todo mundo deixou de ser quem era, todo mundo deixou a identidade, abandonou o CNPJ, o CPF lá, rasgou tudo, falou, não, agora vamos seguir essa linha aqui. Eu lembro muito bem quando, por exemplo, a gente tinha lá um estilo aparecendo, que era o estilo da adoração, né, que o pessoal chamava. Judson de Oliveira, o próprio David Keelan, essa galera
né? Davi Silva, essa galera estava se reunindo para fazer um som mais espontâneo, vamos dizer assim, sem aquela preocupação com a técnica, enfim, com as regras musicais ali, né? Então, quando começou essa galera, a gente viu que tinha algo diferente acontecendo ali, né? Só que o que aconteceu? A gente viu também que esse estilo que começou a aparecer, ele começou a agradar mais a igreja do que os outros estilos, né? Por quê? Porque os outros estilos eram tocados em shows fora da igreja, né? Em eventos fora da igreja. SOS da Vida, Marcha para Jesus, né? Geralmente se fazia, por exemplo, enfim, uma festa ali na igreja, um evento qualquer, e chamava um artista para puxar a gente para lá, né? Então a igreja começou a ver que isso era o Cleito está falando aqui, ó, Cirilo, Davi, Judson, essa galera aí mesmo, né? E essa galera aí, entre aspas, vamos dizer assim, pregava uma espécie de simplicidade, né? Aquela coisa da humildade, de não, a gente vai aí, faz uma música, um louvor e tal, e se oferece aí uma oferta e tal, não sei o quê. Tirou aquela onda do cachê que todo artista tinha, né? Então, você vai vendo que a coisa tem a ver com dinheiro também, hein? Né? A grana foi minguando, né? E sempre aparece no meio, né? Sempre tem, né? Então, cara, o que aconteceu? Bom, para chegar, resumidamente, para eu não estender muito aqui também, senão a gente vai mais uma hora de live aqui, né? O que aconteceu? Esse estilo de música que começou a se chamar de britânico, né? O rock britânico, que vem lá, na verdade, começou com a onda do Hillsong, né? Essas bandas assim, né? Começaram a aparecer essas músicas assim, e esse estilo era mais palatável, era mais simples, né? E agradava mais o pessoal da igreja. Então, as pessoas começaram a formar, vamos dizer assim, dentro das igrejas, ministérios de louvor, né, para tocar essas músicas antes do artista chegar. Então, sempre tinha aquela coisa. Não, o ministério da igreja vai tocar, aí vem o artista e faz o seu show ali. Ou seja, começaram a trazer os shows que eram de fora da igreja para dentro da igreja. Começou a misturar as tintas tudo, né? Então, os ministérios de louvor começaram a ser, vamos dizer assim, a pipocar em tudo que a igreja tinha um ministério de louvor. Às vezes um, às vezes dois, às vezes três. Tipo o Oficina G3, por exemplo, era a Oficina G3 porque era o terceiro grupo, ainda tinha mais. Né? Da igreja do tio Cássio, né? Então, assim, a história vai longe, né? Só para a gente entender. Mas começou a pipocar essa galera, e essa galera começou a tocar um repertório que o povo queria ouvir. Né? Já não mais se falava aquilo que precisava ser dito, mas aquilo que a galera queria ouvir. Paralelo a isso, o que aconteceu com os artistas? As grandes gravadoras começaram a miar, começaram a subir. Né? A Gospel Records, por exemplo, tomou um tombo. Né? A Line Records lá também miou, né? Eu não sei, a MK também teve um baque, né? A MK, muitos artistas saíram, né? Então, assim, muitas bandas que faziam parte desse hall, né? Dessa coisa da música gospel, acabaram ficando sem onde tocar, porque essa galera que direcionava os shows, né? E os ministérios de louvor começaram a ganhar espaço, né? Porque as igrejas começaram a chamar a coisa para dentro mesmo, né? Vamos dizer assim, os eventos começaram a acontecer agora dentro da igreja, não mais fora da igreja, né? Então, foi uma mistura, vamos dizer assim, e a gente chega no famoso worship music, né? O resultado disso tudo que a gente está falando aí, porque todos os artistas resolveram afunilar o seu estilo musical para essa onda do worship music. Por quê? Porque é um estilo mais fácil, é um estilo mais simples,
Porém, gente, eu não estou falando aqui, eu não estou diminuindo nem depreciando o estilo. Estou falando da parte técnica, tá? Ele é um estilo mais fácil? Sim, você não precisa saber lá grandes coisas para tocar. Porém, tem muita gente boa, tem muita música, não é tão fácil, tá? Mas o que acontece? A simplicidade do estilo, né, foi pedindo, vamos dizer assim, né, efeitos, foi pedindo arranjos, foi pedindo, vamos dizer assim, que se ornamentasse aquilo ali da melhor maneira. Né? Então, por exemplo, hoje eu estava tirando uma música, a música é 4 acordes do início ao fim da música. Né? Legal, né? Beleza, não é problema os 4 acordes, né? Mas tem as dinâmicas. E aí Sim. começou essa onda, essas dinâmicas de sobe e desce, que a gente que é músico ficou brincando, falando essa onda da gangorra, né? Sobe e desce toda hora, As né? expressões que, né, as expressões que a Exatamente. música toma. É isso. Só que isso aí, por si só, bom, não é uma novidade. Se você ouvir lá Elvis Presley, por exemplo, como eu falei, tem uma música, ontem eu estava assistindo ela, né? A música se chama Suspicious Mind, ele tocando ao vivo. E ele fica ali, I can go down. Ele repete isso, cara, zilhões de vezes. E aí ele abaixa a banda, ele levanta a banda e tal. Eu falei, se fosse dentro da igreja, tava worship music. E estava sendo massacrado, né? Tava fazendo. Então, o que acontece? Vamos lá, vamos responder então aí, depois dessa viagem toda, né? Qual o destino do worship music? Bom, a meu ver, o worship music ele é uma coisa que veio para ficar, mas que ele precisa de uma renovação. Ele precisa evoluir. Por quê? Porque a música gospel ela evoluiu. A gente Evoluir tinha. ou voltar às origens? Aí que está o detalhe. Né? Nada É tão que pega, novo, né? não há nada É. novo debaixo do sol. Né? Então, o que acontece? A gente, por exemplo, quando a gente tinha aquele monte de estilos lá, né, que eu falei ali, se você gostava, por exemplo, do Roberto Carlos, tinha J Neto, gospel. Né? Verdade. E o Roberto Carlos gospel, que era o J Neto. Não que aquilo fosse uma necessidade, mas tinha uma opção. Então, se você tinha vamos dizer assim, um estilo de preferência, que também não é o caso, né? Não é porque eu me converti, por exemplo, eu já era um músico do heavy metal, do rock, né? E eu não me converti para tocar heavy metal na igreja. Não foi isso, entendeu? Pelo contrário, depois que eu comecei a tocar na igreja, que eu comecei a aprender mais coisas ainda, né? E abrir a minha percepção para mais coisas ainda. Então, eu acho que o destino do worship seria buscar evoluir, buscar sair desse afunilamento que a gente teve aí, todo mundo querendo fazer, entendeu? O worship, para agora nós, como músicos, a gente tentar, vamos dizer assim, não se tornar tão repetitivo, não se tornar tão óbvio, né? A aprender com os elementos do worship, mas a gente tentar abrir um pouquinho mais isso. Por exemplo, é uma coisa que eu particularmente busco com o trabalho da Lília Duarte. A gente faz isso. Aquilo que eu falei para você, eu tirei a música ali de 4 acordes, né? A música vai continuar tendo os 4 acordes, mas eu não vou ficar tirando exatamente aquilo que foi gravado, entendeu? Uhum. Eu sei que a música tem uma dinâmica e tem uma subida, então eu vou inventar alguma coisa, algum arranjo aqui meu, né, para colaborar, que seja um pouquinho mais interessante, pelo menos para mim e para quem está ouvindo também, do que aquele arranjo ali que eu acho muito simples, né? Então, eu acho que cabe ao músico agora uma grande oportunidade, né, de fazer com que esse estilo aí ele se transforme e evolua, né?
A gente não pode simplesmente falar, o worship tem que acabar. Se eu fosse dar aquela resposta que eu falei no início, curta e grossa, para mim a música gospel tem que acabar. Porque não existe música secular e música gospel. Para mim é música de uma forma só. É uma música só. Né? Deus não criou estilo de música. Deus criou a música. Estilo de música, quem cria sou eu. Se eu gosto se eu sou roqueiro, eu toco rock. Se eu toco forró, eu toco forró, eu crio forró. Ou seja, os estilos de música, eles vieram com a criação humana. E uma coisa interessante nisso aí, a gente entender, porque se eu falar assim, Deus criou o worship não é um estilo de música? Funk Sim, também não é um estilo de música? Então, sim. se Deus criou o worship, Deus criou o funk também. Eu não posso atribuir o mesmo Deus que criou o worship, né, criar o funk, ou criar o forró, ou criar qualquer outro estilo de música que eu não goste. Né? Com Eu tenho certeza. que entender o seguinte, o mesmo dó maior que eu uso lá no worship, né, é o mesmo dó maior que eu uso em, sei lá, no forró. Entendeu? Não tem diferença nenhuma. Né? A diferença está no foco, da onde está saindo e da onde está indo. Entendeu? Então, Deus criou a música. Tá? A música como ciência, a música como ferramenta. A gente pode falar disso em uma outra hora, mas eu entendo assim, que Deus criou a música e o ser humano, ou seja, nós criamos estilos de música. E aí existe um cuidado muito especial, porque lembra quando Deus estabeleceu lá para a serpente, lá no livro de Gênesis, que ele fala assim, a partir de agora ela vai rastejar e Uhum. vai se alimentar do pó da terra. Da terra. Né? O que quer dizer esse pó da terra? É a produção cultural da terra. Né? O que se produz na terra? Né? O pó. É literalmente pó. Né? Aquilo que a gente fala, né? Do pó a gente vem, do pó a gente vai voltar. Ó, Né? verdade. Mas o que se produz ali é pó. Né? Então, o que acontece? Ó, o irmão colocou uma coisa aqui, vamos ler aqui porque isso é importante. Ó. Música gospel foi o apelido que o Estevão Hernandes arrumou para alavancar suas bandas e criar uma louvável ação à Igreja Jovem. Quem estuda a história, a história da religião evangélica sabe que passa por isso aí sim. Né? Foi aquilo que eu falei, tem nomes aí que a gente tem que dar nomes aos bois. Teve gente que sabia o que estava fazendo e teve gente que sabia o que estava defendendo. Né? A gente tem que dar nome realmente aos bois. Tá? Foi meio que proposital, né? É aquilo que eu falei. Tinha gente que sabia exatamente o que queria e conseguiu. Né? Uhum. Então, assim, hoje a gente tem que entender e responsabilizar essas pessoas. É a mesma coisa aí da situação que a gente vive hoje na pandemia. Né? Teve alguém que cometeu um erro e a gente tem que responsabilizar essas pessoas. Né? Mas voltando ali para a parte do worship. Né? Então, eu acho que eu estava falando lá do pó da terra. Né? Uhum. Existem estudos que dizem que esse pó da terra, a serpente se alimenta, né, é da minha produção cultural, da sua produção cultural, ou seja, daí a gente começa a entender o seguinte, que eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho um poder dado por Deus, um dom. Eu crio música, né? Então, se eu crio música como forma de louvor, né, como forma de adorar ao meu Deus, né, então eu posso criar música também como forma de não louvor, de não adorar, ou seja, né, eu posso ter aí um poder de criar música e essa música não está sendo conduzida, vamos dizer assim, para Deus, né, mas está sendo aproveitada pelo inimigo para criar aí situações que, vamos dizer assim, o adorem e o louvem também. Então, Ou
comercializar também, né? Na verdade, tudo isso faz parte, né? Então, o que eu penso sobre o worship music? A gente está tendo uma grande oportunidade aí de fazer esse estilo gerar outras coisas, né? Agora, é aquela coisa, é um caminho que o músico vai ter que escolher. Se ele quiser, se ele tiver condições, né, e conhecimento suficiente para você, vamos dizer assim, usar isso como uma ferramenta, como já foi usado. Isso não é novidade. Se você pegar músicas ali dos anos 50, dos anos 60, você vai ver que você vai ter exatamente a reprodução de tudo isso aí, do worship music, né? Dessa coisa de música de 3, 4 acordes e essas dinâmicas que a gente já sabe que existem. Então, isso aí já foi feito uma vez, né? Então, se a gente conseguiu evoluir musicalmente depois disso daí, por que que agora a gente não... É aquilo que você falou. Vamos ter que voltar? Sim, vamos ter que rever esse processo todo aí, né? E junto com essa ferramenta, agora a gente vai ter que evoluir. Penso que seja esse o caminho do worship, né? E é dependente, é uma dependência assim que não é uma dependência, digo assim, depende somente da gente, né? Para que isso, para que ocorra uma mudança, depende que eu, você ou o outro músico, ele comece a fazer a diferença nisso, né? Exatamente. Não adianta ficar igual muitas pessoas eu vejo. Ah, o chip é isso, ah, o chip é aquilo, eu gosto, ah, eu não gosto. Aí eu amo, ah, eu odeio. Não adianta ficar nesse debate que não vamos chegar a lugar nenhum. Vai partir de Essa mim e criação dele. essa coisa de você ficar criando meme só, né? Tipo, a worship é isso, o guitarrista de worship é isso aqui e tal. Não ajuda em nada e só deteriora, vamos dizer assim, né? Só mostra que o cara não tem a capacidade de fazer nada e também acha que todo mundo não tem, né? Sim. Quer ver uma coisa, por exemplo, uma coisa pessoal, por que que o worship hoje é uma coisa tão mal, vamos dizer assim, mal, é, sei lá, uma coisa maldita para a igreja, né? Vamos pensar da seguinte forma: alguém gravou uma música lá nos Estados Unidos. Aí entra aquela coisa do mercado que você estava falando ali, da grana, né? Aham. Alguém gravou uma música lá. You say your love. Né? Aí beleza, a música lá é bonitinha, fez sucesso e tal, não sei o que, não sei o que. Aí o que, que acontece com os artistas daqui? Todo mundo grava a mesma música. Às vezes até de versões diferentes, né? Não, mas aí que tá, as versões, por exemplo, eu vi uma versão de uma artista, e beleza, tinha lá umas guitarrinhas, uns efeitozinhos, beleza, né? Não estou desmerecendo o trabalho que foi feito, mas assim, só aquilo, é isso mesmo, só isso, né? Não tem mais nada, não dá para colocar mais nada, né? Então eu, como músico, se eu vou tocar essa música, eu tenho que procurar criar algo, pelo menos que deixe a música num patamar diferente, entendeu? Porque se for só para reproduzir aquilo que está lá, então você vira um cara que, tipo assim, qual é a sua diferença para alguém estar tocando na noite, por exemplo, Sim. né? Você É está só bem isso, né? reproduzindo, né? Você não tá tocando aquilo que realmente você sabe, aquilo que você sente, né? Você só está tocando uma música. Então, não se chame, né? De eu faço parte eu sou o louvor. Tem uns até que falam, sou levita, né? O É. famoso levita, né? Levitar é uma coisa que se, né? Eu não entendo essas expressões, né? Mas, cara, eu vou ser sincero pra você. Foi a melhor resposta que eu já ouvi até hoje. Que bom, cara. Glória a Deus Foi mesmo. porque, que nem eu te disse, não tô puxando sardinha pra você não, mas igual eu te disse, geralmente quando entra esse assunto, eu até saio fora, cara. Eu fujo, porque eu sei que vai acabar em um chateado com o outro,
Porque Vai acabar em ninguém, xingamento, né? ninguém vai ter. Eu acho assim, para você debater algo, você tem que ter um argumento. Você mostrou todos que poderia ter para esse questionamento. Agora, sim, a partir do momento que você não tem questionamento e você coloca o seu gosto ou pró ou contra, isso se torna um debate que não é correto, né? Você Isso acaba não, somente na verdade, trocando farpas, né? isso não é um debate, né? Quando você impõe o seu gosto ou a sua falta de conhecimento, né, para justificar o seu gosto, que é pior ainda, né? Isso deixa de ser um debate, né? Já é uma coisa imposta, né? Não é aquela coisa que eu falei para você. Não é você expondo a sua forma de ver a coisa, né? É você tentando impor algo pela sua falta de conhecimento. É engraçado até isso, né? A nossa opinião não pode ser unânime, né? É, A nossa opinião tem que ser, como é que se diz? Flexível, né? exatamente, né? Porque da mesma forma que eu tinha um pensamento, a mesma hora que eu tinha um pensamento e agora você, com os seus argumentos, fez com que eu entendesse mais. E me Uhum. faz cada vez mais me afastar de roda de conversa quando se torna o tema worship. Eu volto a repetir, eu fujo desse assunto. É Fujo porque, desse assunto porque não leva a nada. os debates que se propõem a serem sobre o tema, falta conteúdo, né? Falta Uhum, conteúdo. Então, justamente, quando falta conteúdo, vira essa bagunça aí que a gente viu, né? justamente. Mas é isso, Grande Léo, Thiagão. Fechamos, então? fechamos. Graças a Deus, foi um Bênção papo de muito Deus, cara. edificante. Eu espero que a galera que estava por aqui, né, tenha sido abençoada. Eu Agradeço, Thiagão, tô. imensamente a tô oportunidade. res- Aham, eu que agradeço também por Vamos ter tá fazendo aceitado. mais lives aí, né? Porque esses temas assim são muito pertinentes, né? Eu acho que falta para a gente, principalmente na igreja, essa oportunidade do debate público a respeito desses temas assim. Que a Sim, gente verdade. acaba deixando de debater e acaba tendo que aceitar em posições só, né? Aí Sim, não é legal, né? sim, com certeza. Eu agradeço ao pessoal que compareceu aí. Teve pessoas que estavam na outra e não, acho que não conseguiu voltar. E eu tô Uhum. recebendo aqui, meu WhatsApp tá baixando toda hora aqui de pessoas que acabaram perdendo o horário, uns esqueceram. Oh, meu Deus. Mas a primeira eu deixei salva lá no IGTV. E essa daqui eu vou deixar salva ainda para Pra deixar galera. bem gravado mesmo sobre essa magnífica explicação sua aí, cara. Foi top demais. Glória a Deus, né? Espero que. Muito bom. Bom, eu espero que tenha algum conteúdo produtivo, realmente. Eu sei que, assim, eu não detenho o conhecimento, né, de forma geral. Eu só falei daquilo que eu li na palavra de Deus, né, e que eu pesquiso diariamente na internet. Então, assim, é um Uhum, conceito pessoal, são opiniões pessoais, não tem a ver com teologia, não tem a ver com ciência, né? Tem hoje aí tem muito esse jargão, né? Tipo assim, mas é cientificamente comprovado, né? Como se uhum, Deus é, precisasse de algum cientificamente comprovado para fazer alguma coisa. verdade. Mas, Tiago, cara, desde obrigado, meu já querido. te Obrigado agradeço. mesmo. Eu te agradeço E imensamente. Tamo junto. A hora que você quiser fazer mais uma live aí para a gente bater papo e tá falando mais sobre essas coisas de Deus, cara, é tudo que Deus quer, né? Que a gente esteja aí falando e trazendo conhecimento para a galera, e a galera participando aí, o máximo que puder também, para a gente tá sanando, né, essa nuvem de desinformação que a gente tem aí, né? tá certo. E o pessoal aí que tiver interessado em aulas de guitarra, nada Chega melhor do junto, que um chega mestre junto aí aí, chega entendido junto que do nós tá aí. assunto. Procura ele, ou se não conseguir falar com ele, me procura que eu passo as Procura o informações. Thiago também, o Thiagão também pode dar umas aulas aí, porque ele já Ó, está dando bala na guitarra, então é esse cara.
Mas, cara, te agradeço demais, ó, de coração. E vamos Amém. marcar sim. Uma hora a gente marca aí, vamos buscar novos temas, novas polêmicas e Vamos lá, esclarecer pra galera aí. vamos estar juntos, sim, com certeza. Amém. Leozão, fica com Deus. Deus Um abençoe, abraço. filho. Deus abençoe você, sua família, sua esposa. Né? Agradece Amém. ela pela paciência aí, pelo cafezinho Sim. e pelo biscoito também, que eu não comi, mas eu sei que tá gostoso. Deus abençoe, uma boa noite e um bom descanso pra você. Qualquer Valeu, coisa, querido. Deus tamo no abençoe. zap lá. Amém. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.